Olá pessoal, eu sou a Denise Camargo e hoje eu vim trazer mais uma receita espetacular para o seu dia a dia. Hoje nós vamos fazer esses lanchinhos de frios que ficam fantásticos. Mas esse pãozinho que vamos aprender, pessoal, poderia chamar de bisnaguinha, tá? Dá para fazer os mais variados tipos de lanche, hot dog, enfim, para você arrasar naquele café colonial com a família no final de semana. Não tem como não gostar. Nós vamos aprender a massa, como rechear, como assar esse pãozinho e todos os detalhes de montagem. Bora conferir? Para darmos início, aqui eu tenho 250 gramas de água morna, 250 ml. Lembre-se que ela não pode estar quente, tá? Apenas morninha. Vou hidratar um envelopinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Eu misturo bem aqui até homogeneizar, para que ele consiga hidratar novamente. E deixo essa mistura do ladinho. Aqui na tigela eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e meia. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Eu adiciono 30 gramas de açúcar refinado, 2 colheres de sopa. 5 gramas de sal, 1 colher de chá. 20 gramas de leite em pó, 2 colheres de sopa e 50 gramas de ovos, um ovo grande. E aí é só dar ponto nessa massa com o líquido, a mistura de água e fermento que deixamos hidratando. Vai colocando aos poucos, tá? Eu já conheço aqui a minha farinha, por isso que eu coloquei toda a quantidade de uma vez, porque eu sei que vai absorver. Se tua farinha for fraca, ela não consegue absorver toda essa umidade. Por isso, ir colocando aos pouquinhos é sempre mais inteligente. E aí é trabalhar a massa até desenvolver ela, sovar aí pelo menos uns 5 minutinhos. Nesse ponto aqui, com a minha massa já sovada, eu vou adicionar 60 gramas de manteiga em temperatura ambiente. São 3 colheres de sopa rasas. A minha aqui ainda tá geladinha, mas não tem problema. E agora é trabalhar essa massa até absorver toda essa gordura por completo. Por que eu coloco aqui a gordura somente ao final e não junto com os outros ingredientes? Porque a gordura, de certa forma, ela encapa as proteínas do trigo, dificultando esse processo de fermentação e do ponto de véu da massa. Então, quando eu trabalho essa massa antes e depois incorporo a manteiga, facilita bastante esse processo e resulta em uma massa muito melhor de qualidade. Aqui já absorveu toda a gordura e a nossa massa já está pronta. Pode ver que ela fica bem hidratada. E agora é só porcionar a massa do tamanho desejado. Eu vou dividir aqui porções de 60 gramas. Vão me resultar 15 porções, 15 pãezinhos de 60 gramas. Depois que você porciona, é só bolear. É só pressionar cada massa aqui na bancada com a mão, pressiona e roda até ficar essas bolinhas bem lisinhas. Coloco aqui tudo em uma forma e cubro com plástico filme para que elas fermentem, tá? Eu quero que cresça um pouquinho para podermos moldar o pão. Deu uma crescidinha, é o suficiente, a gente já vem e modela esse pão. Olha só. Aqui ela já está no ponto, ó, já cresceu, fermentou. Vamos modelar agora os pãezinhos. Eu untei um pouquinho aqui a bancada com óleo, só para minha massa não grudar. E pego cada bolinha e vou abrir, olha. Eu abro de comprido, tá? O mais fininho aqui que der. Quanto mais fininho, melhor moldado vai ficar o pão. Depois eu pego a pontinha, ó, tento deixar num retângulo, tá? Quanto mais retangular ficar a massa, melhor. E venho enrolando a massa. E o meu pãozinho já está pronto. Eu quero ele, olha, comprido. Quero ele compridinho mesmo. Então, depende do formato que você quiser, tá? O meu tá dando aqui, olha, 2 palmos. Dessa forma aqui, eu vou colocar na forma sempre com a emenda para baixo. Aqui eu tenho uma forma forrada com silicone. Poderia ser diretamente na forma, mas daí ele fica mais cascudinho, tá? Ou pode ser papel manteiga siliconado, ou mesmo uma folha de teflon ou de silicone, como eu estou utilizando aqui. Vou enrolar mais um.
vai sempre abrindo a massa com que fique no formato de um retângulo para facilitar. Abri muito bem e agora venho enrolando, sempre o mesmo processo. Depois ponho na bancada, olha, e dou mais uma achatada aqui para ele ficar mais comprido e fininho. Lembrando que ele vai fermentar, vai dobrar de tamanho. Vou deixando sempre espaço entre eles para que cresça e não encoste um no outro, tá? Aqui eu já formei todos os meus pães, pode observar que os primeiros já fermentaram, tá vendo? Então, eu preciso é que eles dobrem de tamanho para poder assar. Vou deixar crescer mais um pouquinho e já vamos levar ao forno. Olha, aqui eu tenho uma gema com um pouquinho só da clara. Bati bem e nós vamos usar essa mistura para pincelar os pães. Olha como cresceram. Agora eu venho pincelando cada pãozinho e agora vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 20 minutos ou até que ele fique bem douradinho, tá? O tempo varia aí de forno para forno. Pessoal, essa massa de pão é super coringa. Dá para você variar nos mais diferentes tipos de lanchinhos e formatos, tá? Então, pode fazer pequenininho, pode fazer ele tipo baguetinha bem fininha para servir com antepastos, com pastinha de alho. Essa massa é show. Ela é super macia, abuse dela nos mais variados lanchinhos. E olha que lindos que ficaram os nossos pãezinhos. Olha como eles ficam super macios. Aqui ficou bem brilhante porque eu passei praticamente gema, né? Se você quiser menos brilhante, pode aumentar a quantidade de clara. Agora eu vou ensinar uma opção de montagem aqui para vocês. Eu corto o pãozinho ao meio, olha como fica a textura super fofinha no centro. Passo maionese, tá? Em toda a superfície. Vou colocar aqui uma folha de alface que eu dividi ao centro. Coloco 2 fatias de mussarela. Coloco também 2 fatias de presunto. Vocês viram que eu dobrei, né? Tanto a mussarela quanto o presunto. E 2 rodelas de tomate que eu cortei ao meio também. Para finalizar, faz toda a diferença, eu coloco um fiozinho de azeite. Gente, dá todo um sabor para esse lanchinho. E olha que espetáculo que ele fica. Para venda tem que ser assim bem recheado. Mas como eu falei, você pode montar dos mais variados tipos de lanchinhos. Olha a textura. Vê se não é de comer com os olhos. E o sabor, então? Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!